Então, o nosso ensino sobre oração. E no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 17, nós vamos ver, inicia-se com a transfiguração de Jesus, e depois Jesus começa a mostrar o seu ministério, e ele trabalha num sentido de cura de um lunático, né? Isso é importante porque vai nos trazer um belo de um conhecimento sobre a sua vontade. E nesse período encontra-se um versículo muito importante, que ele, discipulando os discípulos, né, os seus seguidores, ele vai dizer algo importante para que a nossa vida possa ser, entendeu? Apreciada diante do povo, porque muitos vão ouvir, vão ver esse trabalho e vai ser edificado, porque o que nós ensinamos aqui não vai ficar restrito a nós, e muita gente não tem esse conhecimento. Então nós começamos aqui a passar aquilo que Deus nos tem dado, amém? Então, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 17 e o versículo de número 21, ok? Nós vamos ler o versículo 21 e depois nós vamos fazer a ligação exegética para o 20 e para o 22. Mas o 21 diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Versículo 20, que antecedeu. E Jesus lhe disse: por causa de vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O 22, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então, duas grandes verdades nós temos aqui. Primeiro, que ele vem testar a nossa fé, dizendo que se nos depararmos com um monte e dissermos para ele: precipita daqui, lança-te ao mar, e assim será feito. Nós sabemos que pela lei da física é impossível nós vemos um monte, e este monte nós falamos: sai do meu caminho, eu preciso passar por aqui, e você agora vai para o mar. Você vai para lá e eu vou ficar com lugar livre para passar. Sabemos que fisicamente isso é impossível acontecer, e a lei da natureza não vai ser quebrada. O que Jesus está nos dizendo aqui é que, na verdade, os obstáculos que nós temos pela nossa frente, se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós clamarmos, e se a nossa fé estiver pautada em Jesus, não há barreira que possa atrapalhar a vitória do cristão. Amém? E agora ele vem nos dizer o seguinte: há uma certa casta de demônios, ou seja, existe um grupo de demônios que não sai senão com o quê? Oração e jejum. E tem pessoas que são desapercebidas a esse respeito, e pensam que oração é só por causa de alguma coisa, e não é. Nós temos a potestade do ar, o príncipe das trevas desse século. Ele está aí para atrapalhar a vida do cristão. Ele não pode nos tocar, ele não pode nos atingir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja é santa, é intocável, mas ele fica nos apurriando. Talvez você que esteja me ouvindo esteja passando por essa situação. E no momento da adversidade, a primeira coisa que deve ser feito: louvor. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que têm fôlego louvem a Deus. Entre a Deus com louvor e com adoração, sinceridade. E nós, quando louvamos a Deus com nossas orações. Às vezes temos uma banda fantástica, um grupo de tocadores maravilhosos, mas que não tem penetração na presença do Senhor. Então existe alguma espécie de demônios que precisa sair com o quê? Com oração e com jejum. Quantos querem jejuar amanhã? Amém? Deixa eu contar para vocês o que é o poder da oração. Há 4 meses eu venho tentando um negócio com uma empresa. E no domingo, quando nós chegamos aqui, 1 hora e pouco antes, eu estava orando. Vocês viram o culto como correu. Ontem a mesma coisa, vim antes. Hoje estivemos juntos por causa do culto de ensino. E quando foi hoje, já consegui falar com o diretor da empresa. E quem estava me atrapalhando falar com o diretor da empresa foi mandado embora e saiu.
Então existe uma caça de demônio que muitas vezes quer atrapalhar a nossa comunhão, a nossa vitória, a nossa bênção. E precisamos estar nesta fiação. Vamos orar, porque talvez vocês não estejam percebendo, mas com a oração, ontem o Nicolas saiu, foi trabalhar e já ganhou a bênção dele, amém? É assim que funciona. Sem oração não tem vitória, sem oração não tem comunhão com Deus. E às vezes nós ficamos muito parados, esperando. Ah, não, é coisa do acaso. Ah, isso daqui é porque eu não fiz aquilo. Não, é demônio. Demônio. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Amém? Mas a Bíblia ainda nos ensina algo interessante sobre depender da nossa fé. É interessante isso. Você sabia que você tem que depender da tua fé? Vamos dar uma lida em Mateus 21, 22. Glória a Deus. Mateus 21, 22. Você tem que aprender a depender da fé. Nós, os cristãos, não andamos por vista, mas andamos por fé. E o que acontece? Olha só. 22 e 21. 21 e 22, perdão. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Observe que o texto, ele está, tudo o que pedires em oração ou na oração. Ou seja, durante o período da oração. E durante o período da oração é um negócio terrível, porque a potestade do ar vem para nos atrapalhar, para você não conseguir orar. É um barulho de um lado, é um barulho de outro, é um telefone que toca, é alguém que chama, pessoas que chegam na igreja, e por aí vai. E quando isso é na igreja, e quando é fora, é a mesma situação. É uma visita que chega, um vizinho que está querendo alguma coisa emprestada, é a potestade do ar que vem se levantando contra. Então você tem que entender que quando você está em oração, a dificuldade para orar é porque a potestade do ar entra em ação quando sabe que você dobra o joelho. Quando você dobra o joelho, começa uma guerra espiritual. Amém, irmãos? Então ele começa por quê? Porque nessa oração, quando você começa a pedir, tem que valer alguma coisa. Crendo. O texto é claro, crendo. Você precisa crer. O que é crer? Estabelecer fé. Porque existe uma diferença entre crer e ter fé, né? Mas neste caso aqui, o crer é o estabelecimento da fé. Podemos estabelecer a nossa fé para que o nome do Senhor seja glorificado e nós venhamos alcançar o nosso alvo, aquilo que nós pretendemos. Muitas vezes, quando nós estamos orando, não podemos fazer como Davi e como muitos outros, que fazemos a oração contrária. A oração, para que seja ouvida, precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus só vai saber quem lê Bíblia. Só vai saber quem está em comunhão. Só vai saber qual é a vontade de Deus aquele que está na fiação com o Senhor. Porque senão sai orando e apresentando coisas a Deus, usando o nome de Jesus, sem estabelecimento. Começa a pedir coisas que Deus não vai fazer. Começa a pedir por coisas que Deus não vai ouvir. E se ouvir, não vai responder. Então a oração, ela é muito importante. Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Se você crer que o que você tem pedido, Deus irá responder, está em conformidade com o que Deus quer, Deus vai te dar a tua vitória, vai responder a tua oração. E como é que você vai saber? Porque você vai ter que colocar em ordem o quê? A tua presença diante de Deus, a tua esperança. Você vai ter que aguardar e saber que a tua oração vai fazer efeito. O que é isso? Estabelecer a tua fé. Tem pessoas que quando recebem uma profecia ou pede alguma coisa em conformidade com Deus, Deus tem que trabalhar no sistema fast food, ou seja, comida rápida, alimentação rápida.
E Deus não trabalha desta maneira. Deus trabalha em conformidade com o que Ele quer, ao tempo dele. Por isso que muitas pessoas se desviam, saem da igreja, param, porque começa a pedir, não lê Bíblia, não vive com a Bíblia, pensa que está fazendo a vontade de Deus e está fora da comunhão, está fora da vontade de Deus. E o que acontece? Deus não responde. E aí coloca a culpa em Deus. Deus não tem me ouvido. Para. É que você está fora da alinhação com Deus. Quando está dentro da fiação com Deus, Deus responde, irmãos. Este versículo ensina-nos a depender da nossa fé. Você precisa aprender a ser dependente da tua fé. Ela não tem pressa, ela não vai correr, ela não vai antecipar e ela não vai atrasar. A tua fé vai responder a tua oração mediante a vontade de Deus no tempo de Deus. Amém? Mas existe ainda uma fé interessante. Vamos ler João 14, 13. No mesmo evangelho, é o quarto evangelho, João 14, 13. Glória a Deus. Tudo que pedires na oração, em oração, crendo. Ok? Ou seja, tudo que pedires na oração, crendo. Agora, olha só o que João escreveu. Olha o detalhe. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então preste atenção. Primeiro, pedires em nome de quem? Jesus. Agora vem algo interessante, porque Jesus, ele estabelece uma verdade inegociável. Ele diz, eu o farei. Por que que Jesus vai fazer? Para que o Pai seja, o quê? Glorificado. Então você precisa entender que muitas das coisas que nós pedimos, que nós clamamos a Deus, nós precisamos entender que Ele só vai responder, Jesus só vai operar, Jesus só vai dar a resposta se for para glorificar o nome do Pai. Se o Pai não for glorificado, esquece. Tem uma turma por aí ensinando coisa que eu não vou dizer. Tem uns negócios que determine para a tua vida, determine isso para a tua vida. Não, está errado. É contra a Bíblia. Tem um povo aí que está ensinando umas heresias terríveis. Mas nós aqui, não pela quantidade, mas pela qualidade, pregamos Bíblia. Tudo que for respondido, mas que seja em nome do Jesus, para glorificar ao Pai. Amém? Mas nós vamos ainda com mais um texto. Nós vamos ler no mesmo João, mesmo Evangelho de João, capítulo de número 15 agora, e versículo 17. João 15 e 17. A oração, ela estabelece o amor. Olha só. 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele, o quê? Vós? Isto vos mando, que vos ameis uns aos. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Então, primeira coisa que eu tenho aqui, para que haja um fortalecimento, um crescimento, um desenvolvimento da igreja, porque temos que ir e dar o quê? Fruto. Para que isso ocorra, tem que existir o quê? O amor. Porque Jesus não disse, do maior dos mandamentos qual é? Amar o Pai sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo o teu coração. Não é isso? Mas o segundo maior mandamento, amarás o teu irmão, o teu próximo como a ti. Então o amor aqui é a peça fundamental de ligação para o crescimento e desenvolvimento de qualquer trabalho.
Quando você tem rachadura e não tem amor, não adianta. Porque Deus não ouve. Não adianta. O texto aqui é claro. E nós temos que primeiro olhar para o texto e dizer o seguinte: obrigado, meu Deus, porque o Senhor está nos ensinando. E esta é uma questão delicada, porque ele diz assim, ó: se o mundo vos aborrece, preste atenção aqui. Ou seja, se o mundo se levanta, nós não estamos na igreja. Só que tem muita gente trazendo o mundo para dentro da igreja. E quando não traz o mundo para dentro da igreja, o que acontece? Começa a dar lugar para que o mundo venha fazer ciranda dentro da igreja. Por que a igreja primitiva não tinha isso? Algum dia fala assim: a igreja primitiva passou, ela não volta, ela não está mais conosco e não vai dar certo. Mas ela é um exemplo. Ela é um exemplo. Quem que vinha fazer ciranda quando tinha o joelho dobrado? Não vamos falar de 2000 anos atrás, nós estamos falando agora das Assembleias de Deus da década de 50, de 40, de 30. Quem é que se colocava à frente para encarar aquelas mulheres de cabelo branco com o joelho dobrado? Que as pessoas na rua riam, olha só, olha a veinha. É aí que tinha poder. O poder estava aí. Hoje a igreja carece disso, porque não tem oração, não tem comprometimento, não tem vida com Deus, não tem vida no altar. Então este é o grande mandamento: não deixar que o mundo venha a aborrecer. Porque o mundo oprimiu a Jesus, o mundo oprimiu ao nosso Salvador. E ele tenta, Satanás tenta nos oprimir também. Enquanto tua mente não estiver preparada para entender isso, você vai cometer erros, porque Satanás vai direcionando. Olha o que diz 1 Coríntios 4: o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam o quê? A luz do Evangelho. Não resplandeça a luz do Evangelho. E ele tem cegado muita gente. Não adianta você falar assim: eu oro. Sabe quando você sabe que uma pessoa ora? E talvez você na internet que esteja ouvindo, esteja assistindo esse vídeo, eu vou te dar a direção como você detecta que alguém tem uma vida de oração ou não. Quando você der o microfone ou oportunidade para alguém orar, se ele começar a orar com 2, 3 segundos. Se começar a engasgar, aí você pode ter certeza que não tem uma vida de oração. Sabe por quê? Porque quem tem vida de oração com Deus, ele rompe as barreiras e começa a comunhão com o Pai. E não para. A água vai jorrando e o Espírito vai se alimentando e a vontade de estar com Deus é maior e ele não para. E essa comunhão começa a espalhar, começa a tomar conta, começa a fluir, começa a tomar a igreja. E da igreja ele começa a sair. Por quê? Porque ele vai para dar fruto. Então, a comunhão e o amor é fundamental na oração. A oração que não é estabelecida com amor não consegue dar fruto. Amém? Mas nós temos ainda uma oração que eu digo que é a oração do louvor e da prova. Muitos não gostam de fazer essa oração, mas é a oração do louvor e da prova. Vamos ver? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Versículos de número 25 e 26. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? E o quê? Hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Abriram-se todas as portas. Primeiro, olha o mistério. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles uma hora apanhavam e uma hora
ficavam descansando para voltar a apanhar por mais uma hora. Eles estavam no tronco. Eles estavam apanhando. E aprove ao Espírito Santo de Deus deixar registrado para o meu e para o teu coração, nesta noite, que próximo à meia-noite, ou seja, na hora em que muitos estavam nos seus lares, estavam comendo, estavam bebendo, se alimentando, estavam assistindo um filme, estavam brincando, chegando da escola, da faculdade, da onde for, Paulo e Silas estavam na prisão apanhando. Isso é prova de adoração, irmãos. Isso é prova de adoração. Mas a Bíblia ainda fala algo interessante. Que eles estavam apanhando, mas eles estavam o quê? Cantando. Em algumas traduções, louvando. Hinos a Deus. Não é essa cantoria desenfreada dessas porcarias que está aí na internet, não. Era louvor com a alma, com o espírito. Que nós, muitas das vezes, esquecemos disso. Que muitas das vezes não entendemos que devemos louvar. Tem um hino da harpa que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos aonde? Em uma vida tranquila, não é isso? No que é? Em tribulação. É a hora que nós começamos a entender que o louvor, a prova de adoração, é esta para com Deus. Irmãos, passa uma noite se apanhando. A Bíblia registra aqui que próximo da meia-noite, a gente não sabe desde que hora eles estavam apanhando. Mas eles estavam fraquinhos. Mas estavam louvando a Deus. Você pode estar fraco, mas ainda dá para louvar a Deus. Porque Deus está vendo o teu sacrifício. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que aqueles homens estavam passando. E aonde eles estavam. Oh, macanaraca, sei canai. Uricarachuriya manaia. Mas Deus também operou diante do sacrifício e do sofrimento daqueles homens. Porque o texto nos diz que de repente sobreveio o quê? Um tão grande terremoto. Os alicerces do cálice começaram a se romper. E Deus manda o terremoto que não matou todo mundo, não matou ninguém. O propósito foi abrir o quê? Quantos creem que as portas podem ser abertas neste momento? A tua oração abre porta. A tua oração incomoda Deus. A tua oração causa impacto nos outros que estão vendo. Aqueles homens estavam aprisionados com eles. Eles estavam esperando que eles caíssem. Estavam esperando que eles fossem ao chão, que eles beijassem a lona, que eles morressem, que eles se entregassem. Mas a cada hora que eles paravam de apanhar, eu creio com os olhos da fé, que eles davam a mão e falavam um para o outro. Silas falava para Paulo: Paulo, olha o teu ministério, lembra do teu chamado. Paulo falava para Silas: Silas, preste atenção, porque está mudando o nosso cativeiro. Deus está ouvindo, Deus está vendo, Deus está operando. E de repente, aqueles presos, quando viram que aquela troca de comunicado, com lágrimas, com choro, com dor, com sofrimento, começou a dar resultado, e as portas dos cálices se romperam. Aleluia! Igualmente é a minha e a tua história. Pode ser aberto a qualquer momento a porta dos céus. Abriu para Paulo e para Silas, abrir-se-á para nós também. Precisamos, mas temos que pagar o preço. O cobertor, ele é gostoso. A cama king size é maravilhosa. Mas o preço para ver o resultado tem que ser maior. O sereno agrada a Deus. Oh, aleluia. Esta é a oração do louvor e do sofrimento. Porque, meu Deus, é duro. Mas Paulo e Silas nos deixou um grande ensinamento, irmãos. Mas existe também a oração da bênção. Vamos ler Tiago 5:18, muito conhecido. Tiago, capítulo de número 5 e versículo de número 18.
Olha só. A oração da bênção. Quantos creem que Deus tem bênção para nós na oração? Amém. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu. Quantos aí são terra? Aleluia. Porque a Bíblia diz terra, terra, terra. E nós devemos ter isso em mente. As nossas orações faz com que o céu se abra. E quando o céu se abre, vem chuva. E quando a chuva vem, ela precisa regar, porque a terra é dependente da chuva. A terra é dependente de Deus. Se Deus não mandar a chuva, a terra não produz fruto. Mas Deus, nesta noite, está mandando para nós a chuva do Deus, a chuva dos altos céus. Nossa terra vai começar a regar e vai começar a dar fruto. Se toda semente que você plantou, meu irmão, minha irmã, que foi colocado numa terra improdutiva, numa terra seca, numa terra que ninguém acreditava, creia, a semente ficou lá, porque a semente não é minha, não é tua, é do Deus Todo-Poderoso. E depende dele, porque a terra é dependente dele. E quando ele começar a mandar a chuva, aquela semente vai começar a dar fruto. Aleluia. Eu creio assim. Hoje passamos por uma prova. Hoje passamos por uma adversidade. Mas certamente, Deus, o Pai, está vendo. E ao tempo dele, ele vai mandar a chuva. Ele diz assim, ó: clamai a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus tem bênção para nós. A oração da bênção tem que ser com fé. Não podemos ficar pensando, será que ele vai dar? Será que ele pode dar? Será que ele quer dar? Está em conformidade com a palavra? Está de acordo com a palavra? Está vivendo uma vida com Deus? Deus vai dar. Não porque nós estamos colocando ele na parede, como muitos fazem, mas porque a palavra dele tem que se cumprir. Porque Deus vela pela sua palavra. Ai, colabassuria labácia. Não tenha pressa. Saiba que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, meus irmãos? Eu creio, poderíamos ir mais longe, mas temos algo a fazer ainda. E o nome do Senhor é glorificado. Nós precisamos entender que todas essas partes que estamos fazendo de oração, que estamos entrando em oração, é para mudar a nossa história, o nosso cativeiro. Nós vamos ver aqui 4, talvez não dê para falar dos 4, mas eu vou falar de 3 homens que tiveram momentos com Deus. Jacó, Gênesis 32, 26 ao 28. Gênesis 32, ao 28. É quando Jacó passa a prova com Labão. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te equivaleste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviaste com alegria e com cântico e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Tem momentos. Nós estamos diante de uma prova de Jacó, que passou uma situação muito delicada, teve que fugir de casa por causa do irmão, a mãe fez coisas que não devia, enganou o pai, saiu errante, passou pelo deserto, teve que parar na casa de um parente, de um tio, e ali viu uma mulher, casou-se com ela, depois teve outra também, e de repente eles fogem e levam os ídolos, e Labão, ele começa a ir atrás de Jacó. Essa passagem é muito bonita,
mostra um grande ensinamento para a nossa vida. Que Jacó, ele é um dos patriarcas, ele tinha chamada, ele tinha promessa, estava sobre ele, do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Mas ele passou por momentos que foram difíceis. Mas ele ora a Deus. E Deus responde a sua oração. E depois nós vamos ver que Jacó, ele enriquece. Assim somos nós. Passamos uma adversidade, mas Deus nos dá a vitória. Pode passar um tempo, pode passar um período, mas Deus nos dará a vitória. Amém? Amém. Vamos ver ainda 1 Reis 17, 21. 1 Reis 17 e 21. Vamos ver o 21 e o 22. Então, se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. A oração faz reviver, gente. Ele dizia que ele teve que fazer essa oração. O menino estava morto. Se tiver algum menino morto aí, hoje é dia de reviver. Porque a oração, Deus vai responder. Glória a Deus. Ele clamou. O texto está dizendo que ele clamou. E este clamou foi para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Não vai dar para falar a todos, porque ainda temos algo a fazer. Amém? Que você que está conosco, visite o nosso canal, participe do nosso canal e divulgue os trabalhos. Que Deus abençoe. Que é o pastor Temi Lima das Assembleias de Deus.